Além de ser ministra do Supremo Tribunal, Carmen Lúcia sabe viver a vida com seus próprios valores. Mas você já se perguntou como vive essa ministra? Neste vídeo você vai conhecer como é a vida de Carmen Lúcia. Carreira. Nascida em abril de 1954 em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, Carmen Lúcia Antunes Rocha, mais conhecida apenas como Carmen Lúcia, cresceu em uma família humilde, ao lado de 6 irmãos. Desde jovem demonstrava vocação para o direito, tendo se formado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais em 1977. Posteriormente concluiu o mestrado em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais e iniciou, sem concluir, o doutorado na Universidade de São Paulo. Sua trajetória no serviço público teve início como procuradora do Estado de Minas Gerais, função que desempenhou por mais de 20 anos. Em 2001, assumiu o cargo de Procuradora-Geral do Estado durante o governo Itamar Franco, posição que a projetaria nacionalmente. Foi indicada ao Supremo Tribunal Federal em 2006 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para a vaga do ministro Nelson Jobim. Sua sabatina no Senado foi marcada por firmeza e retórica afiada, imortalizando a frase: "Nem morta, ninguém vai me ver de braços cruzados". Com 55 votos favoráveis e apenas um contrário, tomou posse em 21 de junho, tornando-se a segunda mulher a ocupar uma cadeira na corte. Desde então, destacou-se por sua atuação diligente e ética, mantendo regularidade processual e agilidade nas decisões. Presidiu o STF entre 2016 e 2018 e, nesse período, chegou a exercer interinamente a presidência da República em 5 ocasiões, sendo a segunda mulher da história brasileira a assumir o cargo. No Tribunal Superior Eleitoral, tornou-se ministra titular em 2009 e, em 2012, assumiu a presidência do órgão, sendo a primeira mulher a liderar o TSE. Retornou ao cargo em 2024, sucedendo Alexandre de Moraes e conduzindo as eleições municipais daquele ano, com mandato previsto até 2026. Em setembro de 2025, voltou ao centro dos holofotes ao formar maioria na primeira turma do STF pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, por tentativa de golpe de Estado. Seu voto reforçou a defesa da ordem constitucional e a responsabilização de agentes públicos que atentam contra a democracia. Sua carreira é marcada por coerência, firmeza, defesa intransigente da legalidade e um compromisso inabalável com o Estado democrático de direito. Então vamos conhecer mais sobre como é a vida dela? Antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Imóveis. Carmen Lúcia é reconhecida por seu estilo de vida discreto, o que se reflete também em suas propriedades. Um dos imóveis mais conhecidos ligados à ministra é seu apartamento localizado no bairro Santo Agostinho, uma das regiões mais valorizadas de Belo Horizonte, Minas Gerais. O bairro Santo Agostinho abriga imóveis amplos e com excelente localização, próximos ao centro da capital e a áreas nobres como Lourdes e Savassi. O valor médio do metro quadrado nessa região pode girar em torno de R$12 mil, o que leva a estimativas de que apartamentos semelhantes ao de Carmen Lúcia possam variar de R$1.800.000 a R$2.400.000, dependendo da planta, andar e estado de conservação. No entanto, o local foi palco de um episódio marcante em abril de 2018, quando foi atacado com tinta vermelha e pichado por manifestantes, após Carmen Lúcia proferir voto decisivo no Supremo Tribunal Federal contra o habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo reportagens, cerca de 450 manifestantes ligados ao MST e ao Levante Popular da Juventude chegaram ao local em ônibus e, mascarados, lançaram bombas de tinta e realizaram pichações nas calçadas e fachadas do prédio. O episódio gerou ampla repercussão nacional. A ministra não estava no apartamento no momento do ataque e, com discrição habitual, decidiu não se manifestar publicamente. O local passou por perícia e a Polícia Civil assumiu as investigações. Outro imóvel que pode estar associado à ministra é um apartamento funcional que ela provavelmente utiliza em Brasília.
fornecido pelo governo federal a ministros do STF. Localizado em áreas nobres como Asa Sul ou Asa Norte, esses apartamentos são amplos, com metragem acima de 160 metros quadrados, e o custo médio de mercado para esse tipo de imóvel, caso fosse adquirido, gira entre 2 milhões a 3 milhões de reais. No entanto, como se trata de um bem funcional, não é de propriedade da ministra. Estilo de vida. Diferentemente de muitas figuras públicas, a ministra Carmen Lúcia é amplamente conhecida por seu estilo de vida austero e avesso a ostentações. Não há registros de gastos exagerados com itens de luxo como joias, roupas de grife, bolsas de marcas internacionais ou objetos colecionáveis caros. Na verdade, sua imagem pública é frequentemente marcada por simplicidade e discrição. Carmen Lúcia também evita usar carros oficiais fora de seu expediente e constantemente se desloca sem escolta, de forma voluntária, em contraste com outros membros do STF. Suas escolhas de vestuário durante as sessões também são discretas e sem ostentação de marcas de luxo. Carmen Lúcia também é conhecida por manter uma rotina de viagens essencialmente ligada à sua agenda institucional ou a visitas pessoais discretas. Ao contrário de muitas personalidades públicas que fazem viagens de luxo para destinos internacionais, suas movimentações registradas na mídia envolvem deslocamentos simples, como visitas à sua terra natal em Minas Gerais ou compromissos institucionais em cidades brasileiras. Um dos relatos mais emblemáticos ocorreu quando ela viajou para Espinosa, no interior de Minas, para visitar seu pai. Na ocasião, Carmen Lúcia alugou um carro popular no aeroporto de Montes Claros e percorreu aproximadamente 230 quilômetros até o destino. Durante o trajeto, fez paradas em pequenos estabelecimentos locais, comendo coxinha e comprando pirulitos, revelando simplicidade no dia a dia. Nos deslocamentos institucionais, a ministra costuma utilizar voos comerciais quando possível. Diárias em hotéis são geralmente relacionadas a eventos jurídicos e palestras. O estilo de viagem de Carmen Lúcia reforça seu perfil de austeridade, sem ostentações. As raras viagens com caráter pessoal são feitas com recursos próprios e fora da estrutura oficial, mantendo coerência com sua trajetória pública. Vida pessoal. Filha de Florival Rocha e Anésia Antunes, tem origem portuguesa e cresceu em uma casa com mais 6 irmãos. Sua formação foi marcada por valores rígidos e católicos. Passou parte da juventude como interna em colégio de freiras. A infância e adolescência foram vividas entre cidades do interior mineiro, como Espinosa e Belo Horizonte, onde concluiu seus estudos. Solteira e sem filhos, ela sempre declarou que sua dedicação seria à profissão. A decisão de não se casar foi confirmada por familiares próximos, como sua prima Silvana Antunes, que revelou que Carmen Lúcia dizia, desde jovem, que sua vida seria voltada ao direito. E por falar nisso, sua filosofia de vida é refletida em frases que marcaram sua trajetória. Não me verão de braços cruzados e o crime não vencerá a justiça, sempre ecoando a ideia de uma figura pública compromissada com o serviço e não com o status. Polêmicas. Apesar de sua postura geralmente discreta, Carmen Lúcia esteve envolvida em algumas situações controversas ao longo de sua trajetória no Supremo Tribunal Federal. Uma das principais ocorreu durante o julgamento do escândalo do Mensalão, em 2012, quando votou pela absolvição de 13 acusados de formação de quadrilha. O posicionamento gerou críticas, especialmente do então ministro Joaquim Barbosa, que discordou veementemente do voto da colega. Outra polêmica envolveu o voto da ministra favorável à prisão do senador Delcídio do Amaral, em 2015. Foi a primeira vez na história que um senador em exercício foi preso no Brasil, o que levantou debates intensos sobre os limites da imunidade parlamentar. Em sua manifestação, Carmen Lúcia afirmou que o crime não poderia se sobrepor à justiça, usando uma retórica forte e simbólica que dividiu opiniões. Críticos, como o economista Carlos Fernando, chegaram a acusá-la de uso político da fala em um momento que exigiria isenção. Também em 2016, votou favoravelmente à execução da pena após condenação em segunda instância, posição que na época era apoiada por entidades como a AMB e a Associação dos Juízes Federais, mas que posteriormente passou a ser questionada por outros membros do Judiciário e da sociedade civil.
sobretudo após mudanças no entendimento da corte sobre o tema. Em 2015, durante julgamento sobre a liberdade de expressão em biografias não autorizadas, a ministra também se destacou por seu voto contrário à censura, declarando que a publicação de biografias independe de autorização prévia. Embora a decisão tenha sido elogiada por defensores da liberdade de imprensa, também gerou reações contrárias de setores mais conservadores. Negócios. Carmen Lúcia não possui empresas registradas em seu nome, nem atua no setor privado de forma direta. Toda a sua trajetória está ligada à área pública e acadêmica. Como magistrada do Supremo Tribunal Federal, está legalmente impedida de participar de atividades empresariais. Sua principal fonte de renda é o salário como ministra do Supremo Tribunal Federal, somado a benefícios legais do cargo e ao adicional por exercer funções no Tribunal Superior Eleitoral. Além de suas atividades jurídicas, é professora titular de Direito Constitucional na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, desde 1983. Também atuou como coordenadora do Núcleo de Direito Constitucional da instituição. A carreira acadêmica e a participação em publicações jurídicas são suas principais ligações com o universo intelectual e editorial. Em relação à publicidade, jamais participou de campanhas publicitárias ou empreendimentos de marketing, o que seria incompatível com sua posição na magistratura. Sua imagem pública é rigorosamente controlada, sendo raríssimas as aparições fora do ambiente jurídico. Fortuna. O salário dos ministros do Supremo gera muita dúvida, e com ela não seria diferente. Carmen Lúcia recebe atualmente como ministra do Supremo Tribunal Federal um salário com vencimentos líquidos aproximados de R$ 17.800, considerando os descontos. Como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, recebe um adicional que eleva o valor total para mais de R$ 23 mil líquidos mensais, segundo dados divulgados pela própria ministra. Em cumprimento à Lei de Acesso à Informação, ela foi a primeira entre os ministros do TSE a divulgar seus contra-cheques publicamente, uma medida de transparência que repercutiu positivamente na mídia. Considerando o tempo de serviço no setor público, mais de 40 anos, incluindo cargos como Procuradora-Geral do Estado de Minas Gerais e professora universitária, estima-se que sua fortuna acumulada possa estar sim na casa dos milhões. Lembrando que nada foi confirmado por ela. Mas de uma coisa a gente sabe, ela vem trabalhando bastante. Bom, sorte e sucesso para Carmen Lúcia. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.